Ai. Alguém fala comigo aí, pra saber onde é que o áudio está saindo, por favor. Fala no áudio aí para mim. Boa noite. Tá sendo meu ouvido. Valeu, cara. Então, simbora, menino. Essa aqui mesmo. Deixa eu dar uma enxugada nessa aula aqui. E aí, pessoal? Vocês me escutam bem? Espero que sim. Falem pelo chat. Estou aqui. Agora estou com câmera, eu consigo olhar para vocês. E também estou aqui no celular para ver o chat de vocês. Então, quem não quiser falar no áudio, fale no chat. Pelo amor de Deus, participem da aula. Certo? Então, quando eu perguntar, respondam. Tranquilo? Beleza? Sejam bem-vindos. Pessoal, a gente vai começar na AP2. AP1, vocês viram até que conteúdo? Vocês viram equilíbrio iônico não, né? Deixa eu cobrei. Eu cobrei. Boa noite, Luana. Luana, me responde aí. Eu cobrei equilíbrio iônico na prova? Acho que não, né? Acho que foi só até a aula 4. Isso, pronto. Então, eu tô tentando dar uma enxugada no conteúdo, certo? Tô tentando dar uma enxugada no conteúdo para vocês. Porque a gente está com o tempo muito, mas é muito apertado mesmo, não é brincadeira, não. Então, a aula de hoje, pessoal, é sobre reações de precipitação e solubilidade, que normalmente eu dou em 2 aulas, mas eu dei uma ajeitada nela para conseguir explicar tudo em uma aula só. Tá bom? Como eu sei que vai ficar gravado, eu fico mais tranquilo em relação ao entendimento de vocês, mas qualquer dúvida, perguntem, interrompam a aula, vocês sabem, vocês me conhecem, eu não tenho besteira em repetir 10 vezes a mesma coisa. Certo? Mas a gente não já viu esse negócio de solubilidade não, professor? Lá na físico-química, vocês viram aquelas curvas e tal. Exato. Só que eu vou aprofundar com vocês os conceitos. Nós vamos estudar os equilíbrios de precipitação, que nada mais é que o KPS, que é o produto de solubilidade, que a gente não viu isso lá em físico-química. Em físico-química, vocês aprenderam a diferenciar uma solução insaturada de uma supersaturada. Vocês ouviram falar do coeficiente de solubilidade e vocês aprenderam a usar aquele gráfico de coeficiente de solubilidade. Mas, por exemplo, vocês não aprenderam a preparar uma solução a partir do coeficiente de solubilidade. Vocês não têm noção do que é o efeito de íon comum, que a gente vai ver tudo nessa aula. Beleza, então, arrocha aí. Vamos primeiro, galera, abordar o princípio que faz com que seja possível solubilizar algo, certo? Que é o seguinte. Vou dar aqui um pouquinho no meu pincel. Porque os solutos, que é quem eu quero solubilizar, são solubilizados pelo solvente a partir do processo chamado de solvatação. Vocês sabem o que é o processo de solvatação? Vocês lembram isso aqui? Já falei algumas vezes, já falei em química geral, já falei em física química. O processo, galera, é o seguinte, é a capacidade que o solvente tem, certo? A solvatação. A solvatação é a capacidade do solvente de isolar as moléculas do soluto, permitindo a sua solubilização, certo? Então, quando o meu solvente está fazendo uma dissolução que eu boto sal na água, o processo que está acontecendo ali é um processo de solvatação, que é, a separação das moléculas do soluto pelo solvente. Show? Isolar, professor? Separar das outras moléculas. Tipo assim, ó. Isso aqui é um becker, certo? Onde eu tenho o meu solvente. As molequinhas azuis são os solventes. Agora, imagine que eu coloquei aqui um soluto no meio. Soluto aqui, no caso, ele está aqui como se ele tivesse sólido, tá bom? Como fosse um cristal, um pó. As moléculas estão unidas, estão no estado sólido. Quando eu coloco em água, o que é que eu espero? Eu não espero que dissolva. A gente não percebe o grão se desmanchando, né? Ou seja, eu espero que o meu solvente consiga separar as moléculas do soluto.
Isso que aconteceu aqui na animação para vocês é o processo de solvatação. Vocês entenderam, galera? Sim ou não? Beleza. Saquei. Mas por que isso ocorre sempre? Não, isso aqui ficou horrível. Saquei. Mas tem esse porquê não. Mas isso ocorre sempre? Mas isso ocorre sempre? Sempre que existir uma maior afinidade entre o soluto e o solvente, beleza? Então existe critério. Ó. Sempre que existir, sempre que tiver uma maior afinidade entre o soluto e o solvente, certo? Quando o meu solvente tiver uma maior afinidade com o soluto do que o próprio soluto consigo mesmo, ele vai ter o processo de solvatação. Certo? Que ele está dizendo, ó, sempre que existe uma maior afinidade entre o soluto e o solvente do que do soluto com ele mesmo ou do solvente com ele mesmo. Beleza? Acho que eu entendi. Mas o que, que seria essa afinidade? Peraí, vocês entenderam, pessoal, o que eu quis dizer aqui? Parece um pouco confuso, mas é simples. Imagina o seguinte, sei lá, analogias do dia a dia. Pronto, perfeito. Quem tem filho pequeno aqui? 5 para 10 anos. Alguém tem aí, de vocês? Irmão mais novo também nessa idade está valendo. Pronto, Cátia. Teu filho gosta, tenho certeza, 90% 99% das crianças adoram ficar no celular. Né? Tá ali no celularzinho, jogando. Tá no tablet, computador. Beleza? Te pergunto, ele sai fácil ou não do celular? Se tu pedir. Filho, sai do celular, fazer outra coisa. Ele sai rápido? Ou ele teima? Não, eu quero ficar uma coisa. Por quê? Porque a afinidade dele pelo celular, certo? A afinidade criança, celular, seria o meu soluto, seria o meu soluto, é muito maior do que a afinidade da mãe com a criança. Então não consegue salvar tá. Entendeu, pessoal? A mãe não consegue separar a criança do celular porque a afinidade da criança pelo celular soluto com soluto é maior. Beleza? Agora, para as crianças um pouquinho mais velhas, principalmente os adolescentes, certo? Os adolescentes. Quem tem filho adolescente sabe. É difícil separar a criança do estudo? Ou qualquer, até vocês, né, galera? Qualquer coisa consegue salvar esse soluto. Tirar, eu vou botar até assim, ó. Aluno, estudo. Que qualquer coisa, até um passarinho voando, faz com que a atenção do aluno vá lá para qualquer coisa e se desprenda do estudo. Então a afinidade é pouca entre o soluto, então o solvente consegue salvatar mais rápido. Pronto, aí o Uniclécio. O Uniclécio é foda. Falando aqui de mãe com aluno, e o Uniclécio vem pedras de cânfora. É isso aí, cara. É isso aí. Quando você muda o solvente, você muda a interação. Você acelera ou você atrasa o processo de solvatação. Eu quero que vocês peguem na cabeça, tá bom? É solvatação. Acho que eu entendi. Mas o que seria essa afinidade? Aí depende. Um exemplo é a polaridade do soluto com solvente, certo? Solventes polares, isso aqui é importante, ó. Solventes polares solubilizam solutos polares. E solventes apolares solubilizam solutos apolares. Ou seja, semelhante dissolve semelhante, certo? Vou botar assim, ó. Semelhante, semelhante, dissolve, semelhante. Certo? Polar com polar, polar com polar.
Então, sempre que tiver um solvente e um soluto polar, ocorre solubilização, professor? Não, galera. A gente precisa analisar também se o soluto é solúvel, certo? Mas primeiro deixa eu falar para vocês de dois tipos de solvente que eu tenho. Eu já até falei isso em química orgânica, certo? Já sabem que o solvente vai solvatar o soluto. É o solvente que vai separar as moléculas do soluto, certo? E o que acontece? Basicamente, eu tenho aqui um íon polar e uma molécula de água polar. O que é o processo de solvatação? É eu pegar essa água, esses íons, e separá-los, fazendo com que a água cerque os íons. Aí você percebe que a água, por diferença de eletronegatividade aqui entre a ligação entre o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio, certo? O hidrogênio tem uma carga parcial negativa e o oxigênio. E os hidrogênios têm uma carga parcial positiva. Você faz os polos, tá bom? O sódio, que é positivo, ele vai ser solvatado pelos oxigênios, a região negativa da molécula, pelo polo negativo da molécula do solvente. Enquanto que o cloro, que é negativo, vai ser solvatado pela região positiva da molécula do solvente. Tá bem claro isso para vocês? Beleza? Show. Exatamente. Mas existe mais de um tipo de solvente polar. Certo? Esse aqui é um solvente polar. Só que eu tenho dois tipos. Eu tenho os solventes polares próticos, certo? Solvente polar prótico, que é uma molécula que possui hidrogênio ligado a oxigênio. Por exemplo, a água. A água é um solvente polar prótico. Ou ligado a nitrogênio. A amônia é um exemplo de solvente polar prótico também. Hidrogênio ligado a nitrogênio ou hidrogênio ligado a oxigênio. Esses tipos de solvente aqui, que têm essa característica, são capazes de solvatar cátions de carga positiva e ânions de carga negativa. Por que eles são capazes? Vamos ver já já. E os solventes polares apróticos? A molécula, pessoal, bem grande, possui hidrogênio ligado a oxigênio e nitrogênio. E ela é capaz de solvatar cátions, mas não é capaz de solvatar os ânions. Certo? Entendi, mas por quê? Porque os polos formados são mais fracos. Tipo assim, ó, solvente polar prótico, a molécula possui hidrogênio, vocês já sabem, né? A água é um deles, ó, hidrogênio ligado ao oxigênio. A diferença de eletronegatividade entre esse átomo e esse é tão grande que esse cara fica muito positivo. Esse cara fica muito positivo. Esse cara fica muito negativo. Por causa da diferença de eletronegatividade. Eu peço para os senhores que se lembrem o que é eletronegatividade, que é a capacidade que o átomo tem na ligação química de puxar para si a densidade eletrônica. Se o átomo, o elemento oxigênio, que é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, certo? Ele vai puxar tanto para si a carga elétrica, que é negativa, que ele vai ficar muito negativo. O hidrogênio, que tinha a carga negativa, que perdeu ela, vai ficar positivo. Beleza? Então, esse cara, o oxigênio, vai conseguir solvatar facilmente o sódio, positivo com negativo. E as cargas positivas do hidrogênio também vão solvatar o meu ânion, certo? Carga negativa, aqui eu estou falando do ânion, carga positiva, aqui eu estou falando do cátion, certo? Já o aprótico, galera, o aprótico, ele é tipo DMSO. Repara, ó, eu tenho hidrogênio ligado a carbono, mas eu não tenho hidrogênio ligado a oxigênio ou nitrogênio. O que é que isso provoca? Aqui eu tenho polaridade, aqui eu tenho polo negativo e aqui eu tenho polo positivo. Só que esse polo positivo não é tão intenso comparado com solventes próticos. Ele é um polo positivo mais pebadozinho, perdão. Ele é um polo negativo mais pebadinho, esse aqui é um polo positivo mais pebadinho. Pebadinho, olha que palavra legal para exemplificar uma coisa pequena, porque nós moramos no Ceará, certo? É pebado. Exemplo, DMSO, de metilsulfóxido. Como ele tem um polo pebado, o oxigênio, que é positivo, show, ele vai lá e consegue solvatar. Ele é muito eletronegativo. Mas essas cargas positivas, esse polo positivo Pebex aqui, ele não consegue.
Consequência, o ânion não é solvatado, beleza? Isso aqui vai ter uma importância grande em química orgânica, vocês já viram isso. Cearenseis, claro, mano. A aula é cultura, é pebado. Certo? Então, ó, esse polo pebado não tem força suficiente para solvatar esse ânion, mas o cátion vai. Então, qual é o lance? Solvente polar prótico solvata cátion e ânion. Solvente polar aprótico solvata só o cátion. Já que vocês vão usar isso em química orgânica? Vocês já usaram, na verdade. Qual é a vantagem, então? Caso você queira deixar um ânion acessível, isso é muito utilizado em reações orgânicas de substituição. Show? Entendi. Mas e quando aos solutos? Como eu vou saber se são ou não são solúveis? Eu sei do solvente já, eu tenho um aprótico e o prótico. E no soluto, como é que eu vou saber que aquele soluto, aquele sal que eu estou solubilizando é solúvel ou não? Primeiro vamos classificar, certo? Eu tenho solutos moleculares, que são compostos covalentes, beleza? Tem a sua solubilidade determinada pela polaridade do soluto e do solvente, que é aquela diferença de polos que eu acabei de mostrar. E eu tenho solutos iônicos, que são compostos iônicos e têm a sua solubilidade determinada pela interação entre o soluto e o solvente. O que eu quero dizer, galera? Se o teu soluto é molecular, tu só vai precisar se preocupar com a diferença de polaridade. Se o teu solvente é polar e o teu soluto molecular é polar, ele vai ser solúvel. Se o teu soluto é apolar e o teu soluto, se o teu solvente é apolar e o teu soluto molecular também é apolar, ele vai ser solúvel. Mas os iônicos não é bem assim. Além, como é iônico, ele tem polos, cargas positivas e negativas, eu preciso avaliar as interações que eu vou ter entre o meu soluto com o meu próprio soluto e o meu soluto com o solvente. É aquele exemplo que eu dei da mãe mandando o menino soltar o celular. Ou do Niclésio, já até esqueci de tão complexo que foi, das pedras de cânfora dissolvendo mais rapidamente em solventes diferentes. Certo? Para os solutos moleculares, é o mesmo que já foi visto. Beleza? Acabei de falar para vocês. Olha aí, se amostrando. Os iônicos dependem dos seguintes parâmetros. Ó. Eu vou ter que olhar a interação entre as moléculas do solvente, ver se esse meu solvente é bom. Eu tenho que ver a interação entre os íons do soluto, se eles estão muito ligados um no outro. E depois eu vou comparar a interação deles com o solvente. Certo, ainda não entendi, professor. Seguinte, aqui nossa soluçãozinha lá de novo. Galera, se a interação solvente-solvente ou a interação soluto-soluto for muito forte, não tem solubilização. Como assim, professor? Principalmente esse cara aqui, ó. Se esse cara está muito ligado um no outro, muito ligado no outro, muito fortemente ligado no outro, ele não vai se separar. Então, o meu solvente vai lá e nada. Ou seja, nada não é nadar de nadar na piscina, é nada de não fazer nada mesmo, tá bom? O solvente vai lá e faz neca de pitibiriba. O solvente não consegue solvatar o teu soluto. Por quê? Porque o teu soluto está muito ligado no outro. Show? Isso quando tu tem uma interação muito forte das moléculas do soluto consigo mesmo. Agora, se a interação solvente e soluto for maior que as outras duas, aí eu vou ter solubilização. Quando a minha interação do soluto com o solvente é mais forte, aí eu consigo fazer a solvatação. Beleza? Ficou claro isso para vocês, cara? Isso aqui é a teoriazinha, já entro nas contas. Show? Beleza. Mas o que faz com que essas interações sejam mais fortes ou mais fracas, professor? Aí vai depender, galera. Vai depender da carga do íon que compõe o sal, vai depender do tamanho dos íons isolados e a capacidade que aquele solvente vai ter de solvatá-los, vai depender da natureza do próprio solvente e várias outras coisas. E são muitos critérios mesmo. Etc. aí é que lasca, né, professor? Pior é que são vários fatores. Mas os principais são esses aqui que eu vou avaliar, tá bom? Eu não vou aprofundar nisso, não. Por quê? Porque hoje tudo é tabelado. Então, galera, por uma tabela eu consigo dizer se o teu soluto, aquele sal formado, vai ser ou não solúvel. Por exemplo, se o teu íon for um nitrato, com qualquer cátion, Na, NO3, Ca,
NO3, 2, qualquer ânion nitrato com qualquer cátion, ele é solúvel. O nitrito também, Na, NO2 é solúvel, certo? Ag, NO2 é solúvel. Beleza? Agora, os halogenetos, se ele tiver com prata, cobre, mercúrio ou chumbo, são praticamente insolúveis. Ou seja, a GCl no laboratório, cloreto de prata, é insolúvel. ICl é insolúvel. A GH, a GHG é osso. A G... Não, macho. Espera aí. Cara, aqui nem adianta muito mexer na temperatura. Quando eu digo que ele é solúvel, eu posso até mexer um pouco para talvez deixar ele insolúvel. Mas quando eu digo que ele é praticamente insolúvel, não adianta mexer muito não, porque ele é pouquíssimo solúvel, ou até afeta a solubilidade dele. A gente vai ver que eu consigo determinar a solubilidade de um sal insolúvel. Esse valor é afetado pela temperatura. Mas no macro, quando eu venho para o laboratório mesmo, que eu preciso preparar um sal insolúvel, não conta. Eu não vou me aprofundar aqui, galera, porque é uma tabela. E tabela a gente faz o quê? A gente consulta. Então, se você guarda uma tabela, se eu botar uma questão na prova, por exemplo, perguntando qual sal solúvel e qual sal insolúvel, tu vem para a tabela e olha. Tá bom? Alguém me perguntou alguma coisa, eu não ouvi. Repete aí quem perguntou. Vocês estão falando no áudio? Um minuto, tem que voltar. Bota. Bota o quê? Ah, botar na prova? É tranquilo, cara. A tabela tá com vocês. É só para vocês dizerem qual fica dentro de uma questão, tá bom? Mas tá aqui, é tranquilo, tá bom? Só entenda, você tem os ânions e os cátions. E se ele é solúvel ou não em água. Essa é uma tabela resumida, claro, mas serve para bastante coisa. Ah, tá. Como sempre, decorar. Decorar não, aprender a utilizar. Tabela a gente aprende. Vamos estudar o... Ah, isso aqui já é outra coisa. Pronto, galera, vamos começar a entrar aqui nos cálculos, tá bom? Então, peguei primeira 15, 20 minutos falando aqui da teoria, como é que funciona. Vocês entenderam? Com alguma dúvida? Toda a solubilização, galera, é esse processo, certo? O solvente vai lá e vai separar os teus solutos e solubilizá-los, dispersá-los, beleza? Isso é a tua solubilização. Agora a gente vai aprender a usar isso na prática, na vida real. O que é que eu posso fazer com esses materiais? Tanto solúveis como insolúveis. Beleza? Tranquilo, vamos começar por onde? Primeira coisa, vamos entender a utilidade do coeficiente de solubilidade. Mas isso não é aquele negócio que a gente usou para saber se a solução é saturada ou insaturada? Isso mesmo. Só que vocês não vão agora usar isso para saber se a solução é saturada ou insaturada. Vocês vão usar isso para calcular as massas para preparar soluções saturadas, que às vezes você precisa disso. Certo? É normal na farmacopeia, por exemplo, você ter que preparar uma solução saturada de cloreto de sódio para você poder fazer um experimento. Aí tu vai para o laboratório do cara, chega lá, olha, eu preciso que você prepare uma solução saturada de cloreto de sódio. Aí o cidadão não sabe dizer quanto é que ele tem que colocar de cloreto de sódio para saturar a solução. Aí o cara vai fazer o quê? Não, peraí, deixa eu pegar aqui o sal, eu vou socar de sal nessa água até não solubilizar mais. Aí pronto, saturou. Sim, saturou, mas o tanto de sal que sobrou depois. Se tu soubesse calcular, não era mais fácil, não? Eu quero que vocês aprendam a calcular. Realmente isso nós não vimos ainda? Pois é, vamos ver agora. Galera, vocês já sabem o que é o coeficiente de solubilidade, espero eu. Indica a quantidade máxima de soluto que pode ser solubilizado em 100 gramas de solvente. Certo? Isso eu já sei. A fórmula é essa aqui, ó. A massa do soluto por 100 gramas de solvente. Esse é o coeficiente de solubilidade. O que temos que entender aqui é o seguinte: existe uma relação proporcional. Ou seja, quanto maior for a massa de solvente, mais soluto vai ser dissolvido. Isso quer dizer o quê? Que se eu consigo dissolver X em 100 gramas de solvente, no mesmo solvente, se eu pego 200 gramas, eu consigo dissolver 2x. Vocês conseguem entender isso? E se eu pego 300 gramas, eu consigo dissolver 3x. Tá claro isso para vocês? Beleza. Como assim, professor? O lockdown está meio lesado. Vamos por exemplo prático, que é mais fácil.
Olha uma questãozinha da Unesp. A quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida numa quantidade padrão de solvente é denominada coeficiente de solubilidade, certo? Os valores dos coeficientes de solubilidade do nitrato de potássio, que é NO3, em função da temperatura, são mostrados na tabela. Aqui é a tabela. Isso aqui é o coeficiente de solubilidade, o CS, do nitrato. Beleza? Então, a 0 graus, eu consigo dissolver 13,3 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. Essa é a brincadeira. A 30 graus, 45,8 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. Então, eu tenho aqui uma tabela com o meu coeficiente de solubilidade. O que é que eu quero que vocês me digam? Eu vou fazer com vocês, óbvio. Considerando-se os dados disponíveis na tabela, a quantidade mínima de água a 30 graus necessária para dissolver totalmente 6,87 gramas de nitrato será D? Ou seja, o que é que ele quer? Ele quer, pessoal, que eu calcule quanto de água eu preciso para dissolver 6,87 gramas de nitrato em água. Certo? Quantidade mínima, porque eu quero gastar o mínimo de solvente possível. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou caçar aqui na minha tabela, ó, a 30 graus. Qual é o meu coeficiente de solubilidade? É 45,8. Isso quer dizer o quê? Que eu consigo solubilizar 45,8 gramas de nitrato em 100 gramas de água. Beleza? Capite? Entenderam até aqui? A 30 graus, eu consigo dissolver 45,8 em 100 gramas. Só fiz Simples assim? localizar o coeficiente. Calma. Ele quer... Ó, eu consigo dissolver 45,8. O que é que ele quer saber? Quanto de água, quantidade mínima de água para dissolver 6,87. Galera, se eu consigo... Olha a regra de 3, ó. Se eu consigo dissolver 45,8 em 100 gramas, quem é que está me dando essa informação aqui? Coeficiente de solubilidade. Eu dissolvo 45,8 gramas em 100 gramas. Quantos gramas de água eu vou precisar para dissolver 6,87? Simples assim. Esse X, galera, vai dar 6,87 vezes 100 dividido por 45,8. Esse X, ó o bizu, se você multiplica por 100, é só fazer a vírgula dar duas casas para a direita. Então vai dar 687 dividido por 45,8. Aí agora a gente vai para a calculadora, porque a gente ganha tempo. Aí vai dar, ó, 687 dividido por 45,8. 8, que vai dar 15. 15 o quê? Esse X aqui deu 15. 15 gramas de água. 15 gramas de água para quê? É a quantidade mínima de água que eu preciso para dissolver 6,87 gramas de nitrato de potássio. Entendeu, pessoal? Só isso. Difícil? Posso botar 10 dessa na prova? Pode botar. Se for simples assim, pode botar. Com coeficiente de solubilidade é só essa besteira aqui. Tá bom? É você olha para o coeficiente, saibam ler. Lembra que eu ouvi falando para vocês lerem? 45,8 gramas por 100 gramas. 45,8 por 100 gramas. Beleza? Aqui, ó. Né? Beleza. Sempre vou utilizar a regra de 3? Sim. Quando a ideia for trabalhar com coeficiente de solubilidade, a regra de 3 é suficiente para determinar os valores. E você vai trabalhar com coeficiente. Mais um exemplo que eu não vou fazer. Quem vai fazer são os senhores. Vai ficar para fazer em casa. Tá aqui, ó. Façam em casa. Se der tempo até o final da aula, eu volto para cá e faço ele de novo. Mas se não der tempo, vai ficar para vocês fazerem em casa. Porque é o mesmo raciocínio. Ó. Determine a quantidade necessária de soluto para preparar 1 litro de solução saturada de KNO3 a 20 graus. Densidade da água igual a 1 e ele te dá a tabela aqui. Ó. Tá bom? Então eu volto aqui depois. Está até resolvido. Né? Pulei.
É bem fácil. Afinal, é só regra de 3. Beleza? Com esse conhecimento, pessoal, você pode planejar o preparo de diversas soluções, tá bom? Se você sabe calcular a quantidade máxima, mínima de solvente que você precisa, ou a quantidade de soluto que você precisa para saturar uma solução, cara, isso facilita muito a vida. É muito mesmo. Porque você não precisa gastar material, tá bom? Para saturar. Mas quando o sal é insolúvel? Isso, pessoal, coeficiente de solubilidade, eu vou aplicar no meu sal solúvel, quando o meu sal é solúvel, ou seja, quando eu consigo dissolver ele em água. Se eu não consigo dissolver o bendito sal em água, como é que eu calculo o coeficiente de solubilidade? Não calculo. Na verdade, não fica, galera. Afinal, o sal é insolúvel, ou seja, ele vai solubilizar muito pouco, tá bom? Porque também não existe nada insolúvel. Em alguma quantidade, por mais mínima que ele dissolva, ele vai dissolver alguma coisa, certo? E como é que eu faço então? Aí entra o conceito de produto de solubilidade, ou KPS. Certo? O que é o KPS, galera? Nada mais é do que a constante de equilíbrio da reação de dissociação de um sal ou de uma base insolúvel. Base, professor, base, meu querido, porque base é um produto iônico também. Tá bom? Então acontece. KPS é a constante de equilíbrio, a Q é Q, ou seja, eu volto aqui a falar de equilíbrio com vocês, da reação de dissociação de um sal e de uma base insolúvel. Vamos considerar a reação de dissociação do cloreto de prata, a GCl, como exemplo. Então, tem o AgCl sólido se dissociando em Ag+, e em Cl-. Professor, esse cara aqui, galera, ó, é insolúvel. Insolúvel. Se ele é insolúvel, eu já boto logo que isso aqui, ó, essa setinha tá, deixa vocês confusos, mas isso aqui é um equilíbrio químico, tá bom? Ou seja, ao mesmo tempo em que dissocia lá um pelo de pulga, pode dizer outra coisa, dissolve aqui um pelo de pulga de AgCl, ele rapidamente reage de novo e volta. Então é equilíbrio. E no equilíbrio, pessoal, eu sempre posso fazer o seguinte: o KPS, a constante de qualquer equilíbrio, é produto sobre o reagente. Sempre. Equilíbrio químico é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Tá bom? Elevado ao seu coeficiente estequiométrico, certo? Elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Quem são os meus produtos, pessoal? Tá aqui, ó. Produto à direita da seta. Produto. E quem é esse bandido aqui, ó? Reagente. Reagente. Certo? Então substituo. Ó, Ag+, vezes C alimentos, meus produtos, dividido pelo meu reagente. Isso aqui vai dar o meu KPS. Por que que dá isso aqui, galera? Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Ó, olha que lindo, ó. A GCl é insolúvel. Então aqui ele está no estado sólido, que é o que esse S indica. Aí vocês vão lembrar, eu tenho certeza que vocês não esqueceram, para não dizer o contrário, que no equilíbrio químico eu não incluo sólidos ou líquidos puros, que são o caso dos solventes. No caso dos solventes, talvez vocês até lembrem que eu falei aula passada, semana passada, retrasada. Mas o sólido não entra. Então, se o sólido não entra, ó, eu corto ele fora e só fica com os meus produtos, como parte do KPS. Ou seja, basicamente o KPS é a multiplicação das concentrações dos produtos. Só isso. Beleza? Isso é o KPS. Pois é. Mas que informação esse resultado me traz? O Lockdown está quase o Nicolas falando aí das pedras de câncer. A principal informação, galera, é que ele indica a solubilidade do sal. Beleza? O KPS ele vai me dizer se o sal é solúvel ou se o sal é insolúvel. Perdão. Quão solúvel é o sal insolúvel? Ou quão insolúvel ele é em comparação com outro sal insolúvel? Como assim, professor? É tipo assim, o pessoal fala assim, como é? O sujo falando do mal lavado, né? E você fala isso para dizer que os dois são a mesma coisa. Mas entre o sujo e o mal lavado ainda existe uma diferença. O mal lavado pelo menos tentou tomar banho, o sujo nem isso.
Beleza? Então, entre os sais insolúveis, tem aquele que solubiliza um pouquinho mais, tá bom? E quem vai medir essa diferença é o KPS. Mas o sal não é insolúvel? É, meu filho, mas com a parte dele, como uma parte dele é solúvel, por menor que seja, essa parte precisa ser determinada. Quem determina? O KPS. Entendi. Então o KPS está me dizendo quanto o meu sal insolúvel é solúvel. É isso, professor? Na mosca. É tanto que para determinar o KPS de um sal, você precisa da concentração dos íons em solução. O KPS ele é proporcional, ele é em função da quantidade de íons em solução, ou seja, da quantidade de íons que foram solubilizados. Dúvidas? Eu vou exemplificar. Mas vocês entenderam o conceito do KPS? O que diabo é esse bicho? Hein? Tá tranquilo até agora, né, galera? Graças a Deus. Vamos ver se continua. Beleza, vamos fazer um exemplo. Esse x do expoente. Eu vou explicar. Beleza, vamos fazer um exemplo do cálculo do KPS. Aqui, ó. Determine o KPS da base AlOH3, hidróxido de alumínio, a 25 graus Celsius, considerando que as concentrações dos íons no equilíbrio são Al3+, tá aqui a concentração, e o OH-, tá aqui a concentração do OH-. Vou dar um bisu aqui para vocês, povo de Deus. Presta atenção. Como é que eu vou saber isso aqui? Al, cadê aqui? Não. Coeficiente estequiométrico. Isso, Kátia, o coeficiente estequiométrico. Muito bem. Vou explicar uma Kátia aí já está dizendo. Como é que eu vou saber como é que isso aqui dissocia? Quais são os produtos? Sem medo de ser feliz. Como é que eu vou saber quais são os produtos? Qual é o produto da minha reação? Sem ter tabela, sem olhar para nada. Vocês vão usar a regra do X que eu falei para vocês lá em Química Geral. Ó. O pessoal não presta atenção em Química Geral achando que nunca vai usar na vida. Esse 3 é a carga desse cara. E esse número que não está aparecendo aqui, que é o equivalente ao 1, já que não está aparecendo, é a carga desse cara. Isso quer dizer o quê, tio? Isso quer dizer o seguinte. Quer dizer o seguinte. Que a L3 mais, outra coisa, o cátion sempre vem à esquerda, o ânion sempre vem à direita, tá bom? Então o cátion vem primeiro, que é o alumínio, mais OH menos. Sem medo de ser feliz, tá bom, galera? Sem medo de ser feliz. O que você tem que fazer aqui ainda, se a questão não te der isso, é balanceá-lo. Por que, professor, que eu vou balancear? Porque, olha, eu tenho 3 oxigênios, ó, e eu tenho só um. Então eu tenho que botar o 3 aqui na frente, tá bom? Para balancear a equação. Entenderam, galera? Como é que eu faço a dissociação de maneira bem simples pela regra do X e só lembra de balancear depois. Certo? Fechou? Show. Então, tá aqui a minha dissociação. L3 mais 3OH menos. Outra coisa que você pode fazer para balancear é só olhar a carga. Ó. 3 cargas positivas, eu preciso de 3 cargas negativas, porque esse lado aqui é neutro, esse lado aqui também é neutro. Essa é informação extra. Aí, galera, como é que eu vou calcular isso aqui? Ó? Eu já sei que o KPS é produto sobre reagente. Ou seja, eu sei que o KPS é a L3+, vezes o H-, dividido por a LOH3. E esse OH-, ó o 3, ó o 3, elevado à terceira. Beleza? Elevado à terceira. Aqui, galera, eu faço o quê? Qual é o valor de AL3+? 3,6 e 10 a menos 9. Qual é o valor da concentração no equilíbrio? Isso aqui é importante, tá bom? No equilíbrio. Eu tenho que te dar essa informação para você poder calcular o KPS direto. E tem que te dizer que é no equilíbrio. Qual é a concentração do OH-? 9,48 vezes 10 a menos 9. A LOH3, pessoal, está em que estado? Ó? Sólido. Então, corta ele fora. Vou ficar com esse KPS aqui. Ó. KPS é igual a concentração de Al3+, vezes a concentração de OH-. Mas o OH- não tem coeficiente estequiométrico dele, não é 3, então bota 3 aqui.
cubo. Então, meu KPS, qual é a concentração de alumínio no equilíbrio? 3,16 vezes 10 a menos 9. Qual é a concentração de hidroxila? 9,48 vezes 10 a menos 9 elevado ao cubo. Qual é o KPS? Vamos calcular? Primeiro resolve logo o expoente aqui, para facilitar a vida do senhor. 9,48 exponencial vezes 10 a menos 9. Tudo isso aqui elevado à terceira. Beleza? Legal. Elevado à terceira. Beleza? Isso vai dar 8,51 vezes 10 a menos 25. Ou seja, vou ficar com 3,16 vezes 10 a menos 9 vezes 8,51 vezes 10 a menos 25. Então, vamos explicar esses dois agora. Vezes 3,16 exponencial a menos 9. Igual 2,69 vezes 10 a menos 33. KPS. 2,69 vezes 10 a menos 33. Esse aqui é o KPS. Difícil de calcular, pessoal? Sim ou não? Digam aí. Não. Sabendo disso, olha que bacana. KPS não é produto dividido pelo reagente. Eu pergunto para vocês. Se eu aumento a quantidade de produto, eu vou estar solubilizando mais ou menos o meu sal. Se eu aumento a quantidade de produto, eu estou solubilizando mais ou menos o meu sal. Mais. Exato. Então, se eu aumento a quantidade de produto, eu faço aqui com KPS. Se eu aumento aqui a quantidade de produto, eu faço aqui com KPS. Aumento. Isso. Ou seja, pessoal, maior o KPS, mais solúvel. Menor o KPS, menos solúvel. Isso é importante para quê, pessoal? Porque se eu pego dois sais, por exemplo esse, e eu pego outro sal, eu te dou o KPS do sal, não sei o que lá, é 1 vezes 10, 1, vezes 10, 2,90 vezes 10 a menos 32. Esse KPS em azul, esse sal em azul, ele é mais ou menos solúvel que o sal em vermelho? Ele é mais solúvel. Ele é mais solúvel porque o KPS é maior, galera. E como é que eu vou saber que o KPS é maior? Por causa dos coeficientes, tá bom? Se os coeficientes são diferentes, quem vai mandar em quem é maior e quem é menor, os coeficientes. Agora, se fosse assim, quem é que seria mais solúvel? O de cima. Perfeito, Luana. Ainda bem que cara, se vocês entenderam isso, o que o pessoal gosta de botar em questão de concurso? O diabo desses valores bem pertinho, só para se lascar, para confundir com coeficiente em notação científica, vocês, é sério, vocês evitam 15% de pegadinha de prova de concurso. Pelo menos 15%. Show? Não, calcular o KPS é essa molezinha. Vocês entenderam que o KPS está relacionado com a solubilidade. Tá bom? Então, quanto menor o KPS, mais insolúvel é o teu sal. Tá bom?
Então, toda vez tem que escrever a reação para saber determinar a fórmula do KPS. Galera, eu não preciso toda vez saber montar a reação, certo? Existe uma fórmula, que é essa aqui. KPS é igual, só vou olhar para os produtos, tá bom? É ele, o teu produto elevado ao coeficiente estequiométrico dele, ó, é o A, a concentração dele é elevada ao M. E o B é elevado ao M. Mas, galera, é uma forma de ver, tá bom? Por exemplo, se eu quiser fazer o KPS desse cara, é só eu tacar aqui, ó. KPS igual concentração de Ca2+ elevado ao cubo vezes concentração de PO4 3- elevado ao quadrado. Mas se você entendeu, olhando para a equação, muito mais legal do que você saber a fórmula. Tá bom? Mas é basicamente, é o cátion elevado ao seu coeficiente estequiométrico e o guanho elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então, sabendo montar a equação, eu consigo determinar o KPS. Sim. O que mais? Também eu consigo, a partir do KPS, pessoal, calcular a solubilidade. A partir do KPS, eu calculo a solubilidade. Como assim, professor? Faz um exemplo aí, então. Faço. Perceba. Determine a concentração. Agora eu quero a concentração. Eu usei na questão passada as concentrações para calcular o KPS. Agora eu quero a concentração dos íons hidróxidos. Ainda vou botar mais. Eu quero que vocês me digam o pOH. Na verdade, eu quero que vocês me digam o pH desse cara. A gente vai achar o pH no final das contas. Qual o pH de uma solução de hidróxido de magnésio? Presente em um frasco de 360 ml de leite de magnésio. Qual é o pH dessa solução? Questão de concurso, bem complexo. Eu simplifiquei pra caramba, mas ó, qual é o pH? Aí olha que legal. Eu peço qual é o pH? Numa questão onde eu estou falando de precipitação e sais insolúveis. O que isso faz com o aluno? Faz ele chorar. Porque, aparentemente, o comando da questão, a tua pergunta, não tem nada a ver com o que você está vendo. Mas tem, galera. Porque lembra que eu falei que KPS serve para sais e bases? Então, se serve para a base, meu filho, ele tem a ver com pH. Então, cuidado. Você pode pedir questão. Tem questão pedindo pH, onde ele está falando tudo ali de KPS, produto de solubilidade, de questão de sais insolúveis, tá bom? Então, a questão, vamos lá para a questão. Determine a concentração de íons hidróxido, OH-, presentes em um frasco de 360 ml de leite de magnésio, certo? MgOH2, que é a fórmula molecular do leite de magnésio, e estudar o KPS. 6 vezes 10 a menos 12. Tá bom? Como é que eu resolvo isso? Vocês vão escrever lá a reação MgOH, só lembrar, ó, esse vem para cá, esse vem para cá, tá bom? Então, Mg2+ e 2OH-. Lembra de estar balanceado e etc. Ah, tá. Foi bom. É que eu apaguei todo o automático. Eu quero fazer na mão, porque eu percebi que vocês acompanham melhor quando eu faço escrevendo. Agora que eu tenho a opção de fazer assim, né? Ó, determine a concentração de íons hidróxidos. O que vocês vão fazer? Primeira coisa que vocês vão fazer. Vocês vão fazer aquela sequenciazinha, ó. Início, variação e o equilíbrio. Certo? No início, na verdade, pensa comigo, o KPS é concentração dos teus produtos, já que o reagente é um sólido. Então, esse cara, por KPS, não me importa. Então, eu só vou ver no início a concentração desse cara. No início, eu tenho um produto formado? Não tenho. Então, é 0 e 0. Igual eu fiz lá para o gasto dos trapos. Como é que ele varia? Ele varia de acordo com o coeficiente. Então, se o coeficiente aqui é 1, ele vai variar em mais x. Por que mais, professor? Porque ele é produto. E produto, ele é formado. Então, é positivo. E esse aqui, ele vai variar em mais 2x. Captaram aí? Tranquilo até aqui, galera?
Vocês já estão vendo isso aqui, né? Entendi. Show. Então, 0 mais x é x, 0 mais 2x é 2x. O que é que eu encontrei? Eu encontrei no equilíbrio as incógnitas que são equivalentes à concentração de magnésio e que são equivalentes à concentração de hidróxido. Aí agora eu aplico em cima da fórmula do KPS. O KPS, pessoal, olha como é mais fácil. Olha como é mais fácil. O KPS ele vai ser igual à concentração de Mg2+, elevado a 1, né, vezes a concentração do OH-. Nesse caso, elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. E ele me dá o que na questão? Ele me dá o KPS, filho. Oxi, substituindo aqui o KPS que ele me deu, 5,6 vezes 10 a menos 12 igual. Qual é a concentração de magnésio? Não sei, mas eu sei que no equilíbrio vai ser X. Qual é a concentração de hidróxido? Não sei, mas eu sei que no equilíbrio vai ser 2x. Esse 2x está elevado ao quadrado. E agora, tio? Agora, tio, é só responder isso aqui, ó. Isso aqui vai dar 5,6 vezes 10 a menos 12 igual 2 ao quadrado, galera, é 4. X ao quadrado é x ao quadrado. X vezes 4x ao quadrado é 4x a terceira. Tá bom? É 4x a terceira. 5,6 vezes 10 a menos 12. Vocês acompanharam até aqui, pessoal? Tranquilo? Hein? Bruno, por que é OH menos elevado ao quadrado? Por causa do coeficiente estequiométrico, ó. Ah, entendi, beleza. Beleza? Ó. Produtos elevados ao coeficiente. Coeficiente estequiométrico. Não esquece, tá bom? Porque isso aí Beleza, para entendi. focar é bem fácil. Agora eu vou continuar aqui minha conta. Eu quero achar o x, então eu vou pegar x a terceira agora. Eu vou pegar esse 4 e vou passar para o outro lado. Vai ficar com 5,6 vezes 10 a menos 12 dividido por 4. Isso aqui vai dar 5,6 exponencial a menos 12 dividido por 4. 1,4 vezes 10 a menos 12. Então, isso aqui vai dar 1,4 vezes 10 a menos 12. Como é que eu resolvo uma potência terceira? Eu faço a raiz quadrada, a raiz cúbica, tá bom? Raiz cúbica de 1,4 vezes 10 a menos 12. Como é que eu faço raiz cúbica aqui na calculadora, professor? Você está vendo aqui, ó, várias formas, tá bom? Mas eu vou usar essa aqui, ó. Você está vendo aqui que em cima do x, vocês vão conseguir ver, mas você tem a raiz, que no caso de vocês é uma raiz com incógnita. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Você não quer a raiz cúbica? Então é 3, shift, para acessar a segunda função, é a raiz. Deixa eu ver, melhor ainda. Ele ainda é mais fácil. Raiz, shift, raiz cúbica de 1,4. Olha, dando ruim. 1,4 exponencial a menos 12. Galera, a calculadora de vocês faz a mesma coisa, tá bom? Vai dar 1,11 vezes 10 a menos 4. Ou seja, vou fazer assim. X vai ser igual a 1,1 vezes 10 a menos 4. Beleza? 1,1 vezes 10 a menos 4. O que é isso? É o x, galera. Ou melhor, deixa eu até fazer melhor. Eu vou chamar de x, não. Eu vou chamar de S. Aqui eu estou falando de solubilidade. Eu vou chamar de S. Beleza? Não vou trocar tudo, não, mas eu vou chamar de S. Então, S. A solubilidade desse sal, a solubilidade dele, é 1,1 vezes 10 a menos 4. Tá bom? A solubilidade geral dele.
que é a mesma para o magnésio. Mas qual é para a hidroxila? Para a hidroxila, pessoal, não é 2S. Então, é 2 vezes 1,1 vezes 10 a menos 4. Isso aqui, pessoal, vai dar, ó, 2,2 vezes 10 a menos 4. Entenderam? Isso aqui é o quê? É a concentração de OH menos. Tranquilo? Fechou? Fechou. Pronto. Só que eu quero o quê? O pH. Como é que eu calculo o pH? Eu vou calcular primeiro o POH, que é igual ao menos log da concentração de OH menos. Beleza? E vai dar, ó, vezes 2 menos log menos log dessa resposta vai dar 3,65. pH igual 3,65. Certo? E o pH? pH é igual POH mais, 14, desculpa, é igual a 14 menos o POH. Portanto, o pH vai ser igual a 14 menos 4,65. E vai dar 3. Não, vai trabalhar. Pode não. Ah, não pode. Peça a mamãe. Só vai trabalhar. 10,34. Esse aqui seria o pH. Tá bom? pH 10,34. Vocês entenderam como é que eu cheguei nesse valor aqui? Alguma dúvida, pessoal? Essa parte aqui é para vocês estarem afiados. Vocês fizeram prova disso. Tá bom? Alguma dúvida aqui, que eu também já falei na aula passada? Como é que eu faço esses cálculos aqui da região do equilíbrio? É até mais fácil do que o outro. Então, tem outro? Tem sim. Vamos complicar um pouco mais. Agora, esse aqui é outro que eu vou fazer se der tempo. Eu quero abordar tudo. Esse aqui eu vou fazer o mesmo cálculo do outro, a mesma sequência. Se eu não conseguir, vocês fazem em casa. Beleza. Exatamente. Uma coisa importante, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Nesse. Vamos falar disso. O que é que nós encontramos aqui? Deixa eu apagar essa parte aqui. Vocês entenderam, né? Eu posso apagar aqui? Quase tudo. Eu tenho que apagar quase tudo aqui. Na verdade, deixa eu apagar tudo. 2,10, 1,1 vezes 10 a menos 4, porque está meio lagado aqui. O S que a gente encontrou aqui, pessoal, foi 1,1 vezes 10 a menos 4. Só que essa solubilidade, pessoal, ela é uma solubilidade molar. Tá bom? É uma solubilidade molar. Certo? O que isso quer dizer, professor? Que ela é em mol por litro. Certo? É a quantidade em mol por litro. É a concentração molar. Como é que eu acho a solubilidade comum, aquela em grama por litro, que é a que mais é usada na farmácia? Fácil. Eu vou lá e converto. Como é que eu converto isso? Simples. Deixa eu só pegar aqui a concentração do peso molecular. Peso molecular do MgOH. 58, é isso mesmo? Hidróxido magnésio. 58,3. Certo? Eu vou precisar só do peso molecular do hidróxido, que é 58,3. Beleza? Então, como é que eu vou achar a solubilidade comum? Pessoal, o que é que esse peso molecular está me dizendo?
Vamos lá. Regra de 3. Ó. A química da regra de 3. Leiam comigo. 58,3 gramas para 1 mol. Não é isso que está dizendo aqui? Eu não encontrei o S naquele cálculo todinho que eu fiz. Eu não achei em mol por litro. Solubilidade molar. Solubilidade molar. Foi o que eu encontrei aqui. A solubilidade comum. Quanto é que vai ser? É fácil, galera. Se o peso molecular 58,3 está para 1 mol, 1,1 vezes 10 a menos 4 mol está para quantos gramas? E aí? Difícil? É só entender a regra de 3. Esse X aqui, pessoal, ó, 58,3 vezes 1,1 vezes 10 a menos 4 dividido por 1. Esse X aqui. Né? 58,3 vezes 1,1 exponencial a menos 4. 6,4 vezes 10 a menos 3. Ou seja, 6,4 vezes 10 a menos 3 gramas por litro. Eu fiz se transformar mol em grama. Só isso. Então, a solubilidade comum vai ser 6,4 vezes 10 a menos 3 gramas por litro. Dúvidas? Vocês entenderam como é que eu calculo para achar a solubilidade molar, que eu faço com equilíbrio? E depois que eu posso, caso a questão peça, ou a prova peça, converter para solubilidade comum, solubilidade em gramas por litro ou gramas por ml, se eu quiser converter mais ainda. Hein? Tá claro para vocês? Provavelmente. Se eu pedir questão assim, eu dou peso molecular na questão. Viu? Não decora não. Bom, tem outras aqui que eu vou fazer daqui a pouco, se tiver tempo. Que bom. Falta agora, pessoal, a gente ver o efeito do íon comum. Íon comum? Íon comum. O que é o íon comum, galera? Olha que isso aqui é muito legal. Eu tudo acho legal em química, tá bom? Porque eu sou meio apaixonado, então não sei se vocês gostam tanto quanto eu. O íon comum, galera, é a presença de um íon na solução que seja comum ao sal. Como assim, meu Deus do céu? Sinceramente, eu ainda não entendi. Seguinte, vamos imaginar que você tem um sal para ser solubilizado. Aqui, fosfato de alumínio. Quer solubilizar o fosfato de alumínio. Vai fazer solubilizar, vai formar o íon alumínio, o cátion alumínio e o ânion fosfato. Beleza? Ou seja, tu vai jogar esse cara em água e tu vai ter lá quem? Tu vai ter o fosfato, o alumínio, fosfato insolúvel aqui, né? Como precipitado. Deixa eu botar até uma amarelinha aqui para ficar. Ele não está solubilizado. Vou botar aqui. Deixa eu me mostrar. Eu tenho agora uma luzinha, eu consigo fazer isso, que eu não conseguiria fazer antes. Ó, que lindo. Está insolúvel, mas eu tenho uma parte que está solubilizada, tá bom? Beleza? Então, a minha fórmula do KPS é essa. AL3+, vezes PO4 3 menos, já tem um careca de saber disso. E o KPS dele é esse. 9,8 vezes 10 a menos 21. Estão entendendo? Estão me acompanhando? Sim ou não? Pronto. O que é o íon comum, galera? Isso aqui eu estou dissolvendo em água. Estou dissolvendo em água. Ou seja, o que tem aqui é água, não tem mais nada. Agora, como é que fica o equilíbrio caso você já exista na solução o íon comum ao sal? Por exemplo, está aqui o meu equilíbrio. E na minha solução que eu quero dissolver esse sal, já existe um sal de fosfato. Professor, por que esse sal de fosfato está lá? Não sei, porque eu quero que ele esteja.
Está lá o sal de fosfato. Podia ser o sal de alumínio, professor? Podia, meu filho. Podia ser o sal de alumínio. Podia ser qualquer ânion ou cátion, na verdade, um íon comum a um dos cátions que será solubilizado. O que acontece? Quando esse cara está presente, quando eu fizer a solução, eu vou ter aqui o cara precipitado ainda, fosfato precipitado, certo? Eu fiz maior de propósito, porque existe um lance muito interessante, que é o seguinte: a quantidade de fosfato insolúvel vai ser muito maior se na solução já tiver um íon comum, certo? Isso faz com que baixe a solubilidade. A presença de um íon comum baixa a solubilidade. Alguém sabe me dizer por quê? Ou seja, se ele baixa a solubilidade, ele faz com que o meu KPS também diminua. Alguém consegue me dar uma ideia do porquê que isso acontece? Alguém tem alguma ideia? Quimicamente falando. Por que é que a presença de um íon comum vai aumentar, diminuir a solubilidade de um sal? Eu acredito que seja porque já tem aquele íon lá Hum, e não vai precisar mais dele, então meio que dispensa. beleza, certo. Vocês lembram de uma coisa chamada de princípio de Le Chatelier, que eu falei para vocês em física química? Que é aquelas regras que regem o equilíbrio químico, que regem, na verdade, a variação do equilíbrio. Quando eu faço uma perturbação no equilíbrio, ele vai deslocar para a direita produtos, ou para a esquerda reagentes, dependendo da variação que eu faça. E a gente até falava, aumenta a temperatura, desloca para cá, diminui a temperatura, desloca para ali, aumenta a pressão, aumenta o volume. Aí a gente até brincava com vocês, ó, pessoal, se eu aumento de um lado, eu desloco para o outro lado. Se eu diminuo de um lado, eu desloco o equilíbrio para o mesmo lado. Vocês lembram disso? Esse é o princípio de Le Chatelier. Lembram? Pronto. O íon fosfato que já existia aqui na tua solução é a mesma coisa que eu aumentar a concentração desse cara. Eu vou tentar dissolver fosfato, mas eu já tenho fosfato. Aí é como o Vicente falou, ele meio que dispensa. Por que é que eu vou dissolver fosfato se eu já tenho fosfato? É como se eu quisesse aumentar a concentração de fosfato. E no equilíbrio químico, lembra que isto é um bendito de um equilíbrio químico. Se eu aumento de um lado, galera, eu desloco a minha reação para o outro lado. Ou seja, eu desloco para os reagentes, dificultando a solubilidade, até do alumínio. Só cuidado com isso, Vicente. Eu pensar que por ter o PO4 ele não vai solubilizar, ele não impede a solubilização só do PO4, ele também vai reduzir a solubilização do alumínio. Ele vai reduzir também a dele. Beleza? Sacou? Então eu consigo manter esse cara precipitado. Entenderam, pessoal? Beleza. Beleza? Olha que legal. Te dou um exemplo bem bacana. Se tu tem um sal que não é totalmente insolúvel, tá bom? Dá um exemplo de aplicação prática disso aqui. Pronto. Exemplo prático mesmo. Como é que vocês acham que é feito qual é, cara? O ácido acetil salicílico, o AAS. O AS, você sintetiza ele e você vai coletar o pauzinho lá no fundo. Então eu tenho que fazer esse cara precipitar, certo? Beleza? Aí eu falo para vocês o seguinte: um dos produtos dessa reação, junto com a S, é o. Vou me lembrar? Eu acho que é o anidrido. Não, é o ácido acético mesmo. Um dos produtos é o ácido acético. Eu pergunto para vocês: se eu coloco o ácido acético aqui, eu vou aumentar ou reduzir a precipitação de AS? Já que eu tenho que fazer esse cabo precipitar. Hein? Você consegue entender o que eu estou dizendo? Deixa eu pegar um exemplo mais simples.
Se vocês têm um sal que está aqui em solução, sei lá, Ag mais Cl menos, e você adiciona nessa solução Cl menos, vocês conseguem entender que vocês vão provocar, acelerar a precipitação desses caras? Por quê? Porque olha a equação, AgCl está em equilíbrio com Ag mais Cl menos. Então, se eu adiciono o Cl menos de uma fonte externa, tá bom? Esse cara é um íon comum. Esse cara é um íon comum. Íon comum a quem? Ao que está em solução, ó. Cl menos, Cl menos. É como se eu estivesse aumentando a concentração de cloro. Isso vai provocar o deslocamento para o teu reagente, que é sólido e insolúvel. Então, tu vai reduzir a solubilidade daquele teu sal, colocando junto dele um íon comum. Entenderam, galera? Eu não. Hein? Alguém não entendeu alguma parte? Eu escrevi de novo. Repito. Pronto. Quando eu leio isso, eu escuto a voz do Bender. Luana, bora lá. Tá aqui o meu. Deixa eu pegar um slide branco. Tá aqui o meu sal. Tá bom? Tá aqui a minha solução. Dentro dessa minha solução, eu vou abordar de outro exemplo. Dentro dessa minha solução, eu tenho o. Vamos lá. Eu tentei dissolver o seguinte sal. É o Ag mais e o Cl menos. E aqui embaixo eu tenho o AgCl, que é insolúvel. Tá bom? Que vai me dar essa reação aqui. AgCl sólido vai se dissociar em Ag mais e em Cl menos. Tranquilo para ti aí? Até aqui? Isso aqui é uma equação em equilíbrio. Se eu pego e adiciono aqui dentro, sei lá, HCl, vai, o ácido. Esse ácido, galera, é fonte de quem? De Cl-. Ou seja, basicamente eu estou adicionando quem? Cl-. Eu estou pegando esse cara e aumentando a concentração dele. Aí, Luana, pelo princípio de Le Chatelier, se eu aumento a concentração dos produtos, eu desloco o equilíbrio para a formação de reagentes. Se eu aumento a concentração dos meus produtos, eu vou deslocar o equilíbrio para a formação de reagentes. Se eu desloco o equilíbrio, eu desloco toda a equação. Então, todas as concentrações de produtos que eu tenho vão diminuir e as concentrações de reagente vão aumentar. Ou seja, eu vou aumentar a quantidade de precipitado formado. Vai precipitar mais ainda. Por quê? Porque eu adicionei quem? Cl-. E Cl- é ou não é? Olhe. O mesmo íon do que o Cl. Entendeu aí agora? Pronto. Eu estou adicionando o íon comum. Esse é o famoso efeito do íon comum. Então, quando vocês ouvirem falar de efeito do íon comum, vocês vão ter que lembrar de uma coisa chamada princípio de Le Chatelier. À medida que eu coloco um íon comum ao meu sal, eu vou reduzir a sua solubilidade. Por quê? Porque o princípio de Le Chatelier diz que quando eu aumento a concentração dos produtos, eu desloco o equilíbrio para os reagentes. E se eu desloco aqui para os reagentes, eu estou tirando os meus produtos de solubilidade. Eu estou baixando o meu KPS. Os KPS, ó, com íon comum, sem íon comum, menos 21. Com íon comum, menos 27. Eu reduzi em 10.000 vezes o meu KPS. Menos 21 para menos 27, na verdade é menos 6. Em 1 milhão de vezes. Eu reduzi em 1 milhão de vezes a solubilidade do meu sal.
só porque eu tenho um pouquinho de fosfato no bolo. Entenderam, galera? Quer dizer, então, que o íon comum sempre poderia fazer na aula prática esse íon comum. Cara, Vicente, eu não sei se a gente tem para fazer na aula prática. Mas eu posso ver se eu consigo uma prática que a gente observa o efeito do íon comum. Se eu achar, a gente faz. Prometo. Se eu achar, a gente faz. É verdade. Não sei, vou ver, eu vou tentar. Ver se eu acho. Quer dizer, então, que o íon comum sempre vai reduzir o KPS, porque é difícil de observar, sabe, Vicente? Mas eu acho que talvez no pH, não sei, eu vou ver se eu consigo ver uma prática que a gente consiga executar na faculdade. Quer dizer, então, que o íon sempre vai reduzir o KPS? Exatamente, galera. É só lembrar do princípio de Le Chatelier. Então, bota o princípio de Le Chatelier na cabeça. Ah, professor, não lembro o que é o princípio de Le Chatelier, não. Então, vai lá no meu canal do YouTube e vê a aula lá de equilíbrio químico, de físico-química, que eu explico o princípio de Le Chatelier com paciência de Jó. Tá bem lá, bem explicadinho o que é cada efeito que ele pode sofrer, tá bom? Ah, beleza. Então, vamos utilizar esse exemplo aqui, galera, para mim calcular com vocês o efeito íon comum, tá bom? Determine a solubilidade do cromato de prata, Ag2CrO4, em água e em uma solução de nitrato de prata, certo? Ele quer que você determine em água e em uma solução de nitrato de prata. Essa solução de nitrato de prata é uma solução de AgNO3, 0,01 mol por litro. E te dá o KPS desse sal, que é 2 vezes 10 a menos 12. Bom, vamos começar pela solubilidade em água. Então, vou primeiro calcular a solubilidade sem o íon comum, tá bom? Sem o íon comum. Tá aqui a minha reação, ó, o cromato ele vai dissociar em Ag2Ag+, e em CrO4 2-. É só fazer assim, ó. Esse 2 vem para cá. E esse 1 que estaria aqui ao redor dele vai para lá. Bom, tá aqui. Já está balanceada, bonitinha também. Aí eu vou fazer o quê, professor? Quero saber a solubilidade, eu tenho um KPS, galera. Então, quando ele te dá a solubilidade e tem um KPS, você vai iniciar, fazer o início aqui, ó. Vamos ver como é que ele vai variar. E, por fim, eu quero ver como é que vai estar no equilíbrio. Tá bom? Esquece o produto, o reagente. No início, eu não tenho um produto formado. Esse cara tem um coeficiente 2, então ele vai variar em mais 2x. Esse tem o coeficiente 1, ele vai variar em mais x. Ou seja, no equilíbrio, a concentração de prata é equivalente a 2x, ou 2s, tá bom? Ou 2s, já estou falando de solubilidade. E a concentração de cromato é equivalente a S. Aí eu pego agora a fórmula. O KPS vai ser igual à concentração de Ag mais ao quadrado vezes a concentração de CrO4 de CrO4. Certo? O KPS é 2 vezes 10 a 12. 2 vezes 10 a menos 12. A concentração equivalente de prata é 2S. Então é 2 vezes S ao quadrado. Vou botar o S aqui. Tá usando. Vezes a concentração de cromato, que é só S. Galera, vocês já sabem que isso aqui vai dar 2 vezes 10 elevado a menos 12. 2 elevado ao quadrado é 4. S ao quadrado é S. 4S ao quadrado vezes S vai dar 4S ao cubo. Tá bom? Aí traz para cá. Esse S vai dar igual a 2 vezes. Esse S ao cubo vai dar 2 vezes 10 a menos 12, dividido por 4, porque eu estou pegando esse 4 aqui, ó, e passando para o lado de lá. Vou resolver isso aqui. 2 exponencial a menos 12 dividido por 4. Certo? Peraí, galera. Saiu aqui da tela da aula de vocês. Beleza. Vai dar 5 vezes 10 a menos 13. S ao cubo. 5 vezes 10 a menos 13. Vai dar raiz cúbica. S vai ser igual a raiz cúbica de 5 vezes 10 a menos 13.
certo? Então aqui, raiz, C, raiz cúbica de 5 exponencial a menos 13. 7,93 vezes 10 a menos 5. Então, pronto. Achei o S. S é igual a 7,93 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Essa aqui é a solubilidade desse sal. Tá bom? É a solubilidade do cromato e a solubilidade do Ag+ é 2 vezes E. Todo mundo entendeu como é que eu faço até aqui? É a repetição do cálculo anterior, que eu já fiz com vocês. Tá tranquilo para vocês isso aqui? Parece difícil, mas não é. Se treinar, faz com a mão nas costas. Tá bom? Agora, vamos ver a solubilidade na solução de nitrato. Na solução de nitrato. Olha a diferença. A fórmula é a mesma. Tá bom? A diferença é a seguinte. Eu vou pegar e vou colocar esse reagente em uma solução que já tem, ó, Ag. Então, nessa solução, já tem Ag+. Já tem esse cara aqui, ó. Se ele já existe na solução, é como se eu tivesse, ó, aumentando a concentração dele. Se aumenta a concentração dele, galera, o equilíbrio desloca para o reagente, reduzindo a solubilidade, deixando ele mais insolúvel. Beleza? Deixando ele mais insolúvel. Entenderam? Agora vamos aprender a calcular? Vamos. O que eu calculo? Olha aqui que legal, galera. Início, variação e equilíbrio. Esquece esse cara. No início, eu tenho prata, galera? Sim ou não? Respondam aí. No início, eu tenho prata? Tem people. Eu tô colocando. Tenho. Ó, tenho. Eu tenho que concentração? 0,0. Então, coloca aqui, ó. No início, eu tenho 0,01 de prata. Eu botava 0 antes porque não tinha prata, porque não tinha tido dissociação ainda. Mas agora, no início, eu tenho 0,01. Quanto é que eu tenho de cromato? Nada. Esse aqui eu não tenho nada. O que eu tenho na solução é que é nitrato de prata, que é o Ag+, mais o NO3 menos. Então, já tinha prata. Como é que ele vai variar? Do mesmo jeito, ó. Vai variar em 2, vou chamar de x, tá bom? 2x. Esse aqui vai variar em x. Agora eu vou somar esses dois, ó. Vai dar 0,01 mais x. 0,01 mais x. E aqui vai dar x. Duas vezes, né? Mais 2x, desculpa. Mais 2x. Isso, mais 2x. Valeu, ó. Mais 2x. Beleza, galera. Vocês lembram que eu falei lá no equilíbrio único que eu faço um teste? E que teste era esse? Eu pego a concentração, vai, meu amor, a concentração inicial e divido por quem? Pelo K, no caso era o Ka, agora aqui vai ser o KPS. E esse valor, se ele desse maior que 100, eu poderia ignorar o X, lembra? Sim ou não? Lembra? Pois você não vai precisar usar isso aqui. Porque sempre eu posso ignorar. Porque eu estou falando de KPS, galera. Eu estou falando de valores que esse KPS aqui é pelo menos, para um sal sem solúvel, tem que ser pelo menos 10 a menos 12. Pelo menos. Para ser considerado insolúvel. Se for mais que isso, já é considerado um sal pouco solúvel. Então, tem que ser muito pequeno. E se esse cara é muito pequeno, necessariamente esse cara vai ser muito grande. Então vocês podem ficar tranquilos e considerar que eu não sou obrigado a considerar
esse x aqui, ó. Vocês podem considerar que eu não sou obrigado a considerar. Professor, o senhor quer nos confundir. Você não precisa considerar esse 2x na soma e na subtração, tá bom? Você pode ignorar. Capite? Beleza. Para terminar a aula, o que eu faço agora? O cálculo. E olha como ele vai ficar mais fácil. KPS, pessoal, vai ser igual a concentração de Ag elevado ao quadrado vezes a concentração de Cr ao quarto, 2 menos. KPS, que eu já tenho aqui o valor, 2 vezes 10 a menos 12, vai ser igual, ó, a concentração da H+, é essa. Só que eu posso ignorar o 2x, então é só 0,01. 0,01 ao quadrado. Vezes a concentração do cromato, que é quanto? É x. Olha que legal. Olha que legal. Vamos resolver aqui. 2 vezes 10 a menos 12. 0,01 ao quadrado, pessoal. 0,01 ao quadrado vai dar 1 vezes 10 a menos 4. 1 vezes 10 a menos 4 vezes x. Portanto, x é nada mais, só pegar esse cara e passar para lá dividindo. X vai dar igual a 2 vezes 10 a menos 12, dividido por 1 vezes 10 a menos 4. 2 vezes 10 exponencial a menos 12, dividido por esse valor. 2 vezes 10 a menos 8. X é igual a 2 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Compara aqui, ó. Esse valor, pessoal, é com íon comum. Qual a solubilidade? Esse valor é na água. Deixa eu copiar aqui. 7,36, 793 vezes 10 a menos 5. Ó, em água, no sal. Entenderam, pessoal? Como é que eu calculo? Entenderam que a presença de um íon comum vai reduzir a solubilidade? Sim ou não? Me digam aí no chat. Beleza? Um outro importante que eu falei para vocês, ó. Para reações com sais insolúveis, eu sempre posso ignorar o S ou X, tá bom? Na soma e na subtração. Pessoal, falta 3 minutos para acabar a aula, não vai dar tempo de eu voltar naquelas questões. Mas elas estão lá e elas são idênticas às que eu resolvi anteriormente. Então, vocês fazem sozinhos, tá certo? Conto com os senhores, mas façam mesmo. Tá bom? Olha, vamos fazer a chamadinha. Gostaram da aula, pessoal? O que vocês acharam da minha câmera nova? Estou nítido agora. Posta quando no YouTube aula de hoje. Niclésio, cara, assim que eu puder, cara. Já tenho, tô cheio de aula para postar lá. Eu vou postar. Se esse final de semana eu coloco. Gostaram da aula? Também gostei. Eu gosto da turma de vocês, que vocês conversam comigo. A turma de segunda-feira não fala muito comigo, não. Eu fico meio deprimido. Galera, eu vou. Fora. Como é que é a chamada? Eu vou fazer essa semana uma live lá no meu Instagram sobre que os alunos pediram para a prova, né? De química geral, de teoria, funções inorgânicas e umas coisinhas aí. Se vocês quiserem ver, são de química geral, não é obrigado não, não vai cair na prova de vocês, mas quem quiser participar, aparece lá. Eu vou anunciar e vou botar no grupo depois o dia. Tá bom? Se aparecer lá só para pintar e dar um oi, dizer eu vim, tá valendo. É assunto de química geral, uma revisãozona de química geral, que é para a prova dele, que vai até funções inorgânicas, ácido e base. Só de resolução de questão. Bom para estudar para a prova.
de concurso da vida. Todo mundo deu ok. Então é isso aí, people. Muito obrigado e